Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do versículo 9 até o verso 14. Nós temos tido uma semana, todos os dias às 19 horas, no nosso horário, no canal da IPIB, não da IPI de Amambai, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ministrações essa semana de oração, em virtude do dia 31 de julho, agora onde nós comemoramos 117 anos, e hoje, especialmente, todas as IPIs do Brasil, nós estamos celebrando juntos, e segundo a direção da nossa própria diretoria da igreja, dos irmãos ali do Movimento Nacional de Oração, da qual nós fazemos parte, hoje nós estaremos nas igrejas ministrando sobre uma vida de humildade, cada um num texto que o Senhor falar, ministrar, mas em todos os lugares nós vamos estar falando sobre a caminhada de humildade. Então em Lucas capítulo 18, do verso 9 em diante, diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós apresentamos este tempo diante do Senhor e pedimos ao Teu Espírito que venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, venha edificar os nossos corações. Move, Espírito Santo, nós não temos nada de nós mesmos que verdadeiramente importe, mas a Tua presença é tudo em nós, e nós clamamos mesmo o Teu agir sobre as nossas vidas, que o Senhor venha quebrando, ó Deus, tudo aquilo que impede o Teu agir sobre nós, o Senhor venha mesmo quebrando, ó Deus, com todo o comodismo que há em nossos corações, porventura, Senhor, que o Senhor venha mesmo trazendo um novo tempo sobre a nossa história, ministrando as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Tem algumas expressões que eu gostaria de deixar aqui, diante deste contexto, antes de nós meditarmos diretamente neste texto. Há uma frase que eu achei muito interessante sobre humildade. Hoje nós vamos falar sobre uma vida de humildade. E essa frase diz assim: um erro que te faz humilde é melhor do que uma conquista que te faz arrogante. Um erro que te faz humilde é melhor que uma conquista que te faz arrogante. E aqui eu me lembro da minha infância ainda, no início da infância para a juventude, ali na adolescência, nós nos reunimos em família com os irmãos para assistir geralmente o jogo da seleção brasileira, E era muito claro, nós torcendo ali como família, muito alegres, E eu me lembro ainda quando o Brasil começava a perder, ou então meu São Paulo, Eu falava para minha mãe assim: ora mãe, ora aí para ver se vai para frente a coisa, A gente tentando ali, torcendo. E eu me lembro claramente de vários momentos que meu pai, ele fazia algum comentário, Ou a minha própria mãe dizia assim: esse time aí está muito arrogante, A vitória não está fazendo bem para eles precisam perder um pouco para aprender a rever os seus conceitos. Eu não entendi aquilo. E diante dessa expressão, queridos, muitas vezes nós precisamos de derrotas nas nossas vidas para nos fazer refletir. Porque derrotas ensinam muito mais, querido, do que vitórias. Da mesma forma, ontem nós tivemos no culto de juventude, na ministração, o nosso querido Cleito esteve nos ajudando, trazendo a ministração aqui juntos. Ele estava falando um texto de Provérbios que diz que é muito melhor nós estarmos numa casa onde há luto, do que um lugar onde há festa. Porque muitas vezes diante da derrota, do fracasso, nós paramos para refletir na nossa vida. E quando tudo vai bem, nós podemos cair no erro da arrogância.
ou acharmos que nós podemos algo por nós mesmos, né? Há uma outra ilustração que você em casa vai estar vendo, de um rapaz que está pendurado num precipício, num galho de árvore, uma pessoa tentando estender a mão, mas ele não ergue a mão, porque na outra mão está um saco cheio de orgulho. O orgulho nas nossas vidas, ele trava, ele nos impede de receber a ajuda de alguém, nos impede de receber a ajuda de Deus. E neste texto nós vemos aqui muito bem distinta essa parábola, essa história que Jesus conta. A diferença da parábola para uma história de ficção é que a parábola é um gênero literário que implica em uma história que bem poderia ter acontecido. Não aconteceu, mas é uma história tão comum que poderia ter acontecido. E através dela, Jesus ele colocava um espelho na frente dos ouvintes, para que eles pudessem então enxergar aquilo que eles em outro momento não gostariam de ver. E aqui nós vemos então dois tipos apresentados por Jesus. E Jesus ele inicia essa parábola dizendo: olha, essa parábola eu vou contar porque tem algumas pessoas que confiam em si mesmos, versículo 9, porque considerando-se justos, desprezavam os outros. Jesus ele propõe essa palavra porque ele olha uma circunstância, pessoas que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos, fazendo o quê? Desprezando as outras pessoas. Então olha aqui a intenção, o objetivo de Jesus em descrever esta parábola: pessoas que confiam em si mesmo, porque se acham justos e desprezavam então outras pessoas. E ele inicia falando acerca dos fariseus. Fariseus eram membros dos principais grupos religiosos, seguiam a lei de Moisés, as tradições dos anciãos e os costumes dos antepassados. E eles ficaram conhecidos dentro do grupo do judaísmo através de uma figura de pessoas fanáticas e hipócritas, que apenas manipulavam as leis para o seu interesse, ou seja, tinham uma veste, uma aparência de religiosidade, mas na verdade eles manipulavam a palavra, a lei, para que pudessem então alcançar os seus interesses. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, antes de encontrar com Cristo, ele fazia parte dos fariseus, e eles se achavam tão santos, tão justos, tão bons, confiavam tanto em si mesmo, que eles então condenavam outras pessoas à morte, por não terem a mesma fé e a mesma prática deles. Não apenas discordavam ou falavam mal, mas consideravam eles culpados e os perseguiam. Paulo ele encontra com Cristo num momento como esse. E nós então entendemos que eles seguiam a tradição, buscavam ser honrados, amavam as condições financeiras boas, amavam o dinheiro, viviam de maneira hipócrita, pregavam uma coisa, mas viviam outra, eram cegos espirituais e rejeitavam todo o propósito de Deus. Em contrapartida, nós temos aqui também o publicano. Então o fariseu nessa parábola, ele é a tipologia de alguém que vive uma aparência religiosa. O fariseu aqui, ele é uma tipologia de alguém que é hipócrita, que fala uma coisa, mas vive outra. É a tipologia de um cego espiritual. Em contrapartida, nós temos um publicano. Quem eram então os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Você falou, pastor, mas espera aí, né? Os cobradores de impostos, querido, eram tidos como a pior espécie naquela época. Havia na época de Jesus, então, dois tipos de cobradores de impostos: os cobradores gerais e os responsáveis por fazer a cobrança em cada distrito. Então, eram os chefes dos cobradores de impostos, que eles eram responsáveis por uma grande região, e aqueles que efetivamente iam cobrar ali em cada distrito. O primeiro era chamado algumas vezes de coletor de impostos, né? Que era considerado o principal, e era responsável pelas coletas do império. Agora, todos os principais cobradores, que era o primeiro, né, eram homens de grande importância no governo, e geralmente eram membros de famílias ricas e famosas. O segundo grupo, então, dos cobradores de impostos, já os ajudantes, né, que eram então chamados de publicanos, que é o nosso caso aqui, que era um ajudante
não fazia parte das famílias ricas, mas é aquele que estava ali no tete a tete. Eram homens do próprio povo judeu, que recolhiam os tributos dos distritos e eram considerados homens inferiores aos cobradores principais. Eles eram conhecidos pelos judeus como ladrões, corruptos e vigaristas. Agora entenda bem aqui, querido. O Senhor coloca alguém da alta estirpe religiosa, alguém da alta sociedade, da religião daquela época, um líder. Os fariseus, eles contavam com a influência do povo, alguém muito bem relacionado, mas que vivia uma caminhada de hipocrisia. Em contrapartida, o Senhor Jesus, ele apresenta um publicano, que era um cobrador de impostos, tido como um vigarista, como um corrupto e como um ladrão. E aí ele apresenta os dois, orando e buscando a face do Pai. E o Senhor ele apresenta, olha, um teve a sua oração negada, o outro teve a sua oração ouvida. E nesse sentido, a chave aqui é a humildade. A chave aqui é a humildade. O Senhor, ele termina essa parábola dizendo: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será então humilhado. E de onde vem então essa expressão? O que isso significa para a nossa vida? Há pessoas, por exemplo, que entendem a humildade como uma questão financeira. E aqui no texto, humildade não diz respeito ao quanto você tem. Há pessoas que falam assim: ah, pastor, eu sou humilde, denotando que não tem condições financeiras. Isso não é sinônimo de humildade. Há pessoas que falam acerca da humildade com o jeito que se veste. Não, não é isso. A humildade não tem a ver com nada externo, mas tem a ver com o que nós somos no nosso coração. E eu quero apresentar aqui então 3 momentos ou 3 declarações, afirmações acerca do que é uma vida de humildade. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que uma vida de humildade é uma vida centrada em Deus. Eu vou repetir. Uma vida de humildade é uma vida centrada em Deus. Uma vida de humildade não diz respeito ao que você tem ou ao que não tem, mas se a sua vida está centrada no Senhor. O verso 11, acompanha aí comigo na tua Bíblia. Diz que o fariseu estava posto em pé, orava de si para si mesmo, da seguinte forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. E aqui Jesus, ele faz referência a um religioso. O problema, queridos, não é nós deixarmos de roubar. Eu não sei se esse homem roubava ou não. A questão não é se ele era roubador ou não, se era adúltero ou não. Provavelmente ele não era. Mas a questão é que ele estava orando ali, em voz alta, diz o texto, de si para si mesmo. Ele não estava preocupado em orar ao Senhor. O Senhor não era o centro da vida dele, Deus não era o centro da história dele, mas o centro da vida dele era o seu próprio umbigo. Ele olhava para os seus feitos, para quantas vezes ele jejuava, para o dízimo que ele cumpria, para todas as normas que ele fazia correto, mas na verdade Deus não era o centro da sua vida. E eu te pergunto nessa noite, será que o Senhor é o centro da tua história? Eu não estou perguntando se você tem as práticas religiosas muito bem sincronizadas. É que é importante nós deixarmos claro, aquele que tem Deus como centro da sua vida, ele faz tudo isso. Ele não rouba, ele não é injusto, ele não adultera, ele jejua, ele dá o dízimo. Aquele que tem Deus como centro da sua vida, ele também faz isso. Mas a questão é quando nós fazemos tudo isso, fazemos um ministério, desenvolvemos a nossa caminhada de fé, vivemos na célula, no dia a dia da nossa caminhada, mas mesmo assim, Deus ainda não é o centro da nossa história. Aí é que mora o problema. Tiago, no capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí que está o problema, querido. O problema não são as perfumarias externas.
O problema não é o que está por fora, mas o problema é se Deus, aliás, a solução é se Deus, Ele é o centro da nossa vida. E se o nosso coração, ele é humilde ou soberbo? Porque se nós formos soberbos, nós podemos estar fazendo tudo isso, sermos líderes, trabalharmos, fazermos, acontecermos, nascermos na igreja, sermos alguém muito ativo no reino, porém o Senhor resistir às nossas vidas, porque há soberba no nosso coração. Mas diz o texto que o Senhor derrama graça sobre aqueles que são humildes. Note que no caso de Davi, do rei Davi, enquanto ele não humilhou o seu coração e reconheceu a sua situação, a sua vida não houve uma mudança, não houve uma guinada diante do seu pecado. Uma vida de humildade é uma vida centrada em Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este aqui é um dos versículos básicos da fé, para nós entendermos o projeto de salvação de Deus sobre a nossa vida. Mas na prática, muitos não entendem que todos nós estamos no mesmo patamar. Qual é esse? Pecadores. Estamos no mesmo patamar daqueles que são destituídos da glória de Deus, até que o Senhor Jesus Cristo, pela graça, justifique as nossas vidas. Ou seja, nós não somos justificados por obras, não somos justificados por ações maravilhosas, mas somos justificados por Cristo, através da fé. Não é para que nós nos gloriemos nas nossas próprias obras, mas é para que nós entendamos que sem Cristo, nada nós podemos fazer. Eu volto a dizer, todo aquele que é redimido pelo Senhor, ele pratica as boas obras, mas nem todo aquele que pratica boas obras é sinal de que ele foi redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram, e este fariseu nessa parábola, ele se coloca de forma superior àquele publicano. E aí eu te pergunto, quem é ele para conhecer o coração daquele publicano? Não é ninguém. Todos pecaram. Ele era um pecador destituído da glória de Deus. Ele não era ninguém para com soberba olhar para aquele publicano e ousar dizer que ele não era como aquele pecador. Muitas vezes, querido, eu tenho visto nos dias atuais pessoas se endeusando, enchendo de si mesmas, quando na verdade nós precisamos entender, sim, nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, que se não fosse Cristo na nossa vida, nós estaríamos num tremedal de lama, num mar de perdição. Mas glória a Deus que pela graça do Senhor, nós somos alcançados por Cristo Jesus, e nada nos faz diferente uns dos outros, senão que a graça do Senhor se manifesta na nossa vida, nos dando a possibilidade de viver em novidade de vida, todos os dias. Sabe, amados, nós precisamos entender que se queremos viver mesmo humildade, como o Senhor disse lá no Sermão do Monte, bem-aventurados humildes de espírito, nós precisamos ter a nossa vida centrada em Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas que já têm um pouco mais de experiência na fé. Eu falava um pouco disso hoje pela manhã na nossa escola bíblica, quando nós estudamos a carta de Judas, uma carta de apenas um capítulo, que muitas vezes as pessoas analisam o outro, e não tem compaixão, misericórdia, para olhar, talvez, o nível de fé, ou o nível de imaturidade que ele está, e muitas vezes olha e julga, ou vem com um peso sobre a vida da pessoa, quando na verdade nós precisamos ser instrumentos de amor, de direção, de correção sim, mas correção em amor. E nós só alcançamos isso tendo uma vida centrada em Deus. Mas em segundo lugar, uma vida de humildade é uma vida de transparência. Uma vida centrada em Deus, mas uma vida de transparência. Eu lembro da minha infância, quando nós declarávamos a canção infantil que dizia que o Senhor, Ele vê todas as coisas. Em determinado momento, pessoas falando acerca disso, tentaram destituir essa canção do meio, dizendo que faziam terrorismo sobre a vida das crianças. E na minha vida não foi dessa forma. Mas eu entendi que, por que eu vou ocultar algo de alguém que já vê todas as coisas? Uma vida
de transparência. Olhe comigo o versículo 13. Diz o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabe, amados, a oração desse publicano era uma oração muito mais transparente do que aquele fariseu. Era uma oração sincera. Eu me lembro de um momento na célula que nós tínhamos de adolescentes, que eu liderava, e um adolescente lá de Rolândia, hoje já é casado, né? Tem sua família, mas o Eber Júnior, e ele é skatista, um cara do rap, né? Tinha um grupo de rap, então ele sempre falava nas gírias. Em um determinado momento da célula, nós abrimos para pedidos de oração, e nesse dia eu sempre orava pelos pedidos, como líder ali da célula. Lá na minha casa, os meus pais lideravam a célula de adultos, a minha irmã cuidava das crianças, e eu liderava então a célula de jovens e adolescentes. E nesse determinado momento ele apresentou um pedido de oração por uma tia dele. E naquele momento eu senti no meu coração que eu deveria pedir para que eles mesmos orassem pelos seus pedidos de oração. E eu falei: ó, hoje nós vamos fazer diferente. Estávamos ali umas 4, 5 pessoas, e você vai orar. Eu? Ele fez assim: eu, né? Eu vou orar? Você vai orar. Mas eu não sei orar. Eu falei: segundo a palavra, nenhum de nós sabe orar como convém, então a gente está no mesmo barco. Não, mas eu não sei as palavras. Eu falei: bem, ora do teu jeito, cara. Ora do teu jeito, porque o Senhor, Ele olha o teu coração. E naquela noite, eu não lembro as exatas palavras que ele usou, né? Mas ele falou: pô, Deus, né? O Senhor está vendo lá a minha tia que está numa bad terrível, está malzona, Deus, me ajuda aí. E dele ficava tentando achar as palavras, ele deu uma gaguejada, falou: em nome de Jesus, amém. Daí tinha um querendo dar risada do lado, né? Eu dei uma chamada, o pessoal continuou orando. E daí, não sei se foi na semana seguinte ou 2 semanas depois, ele chegou, mas com o olho brilhando assim, sabe? Vibrando. E o que aconteceu? Não, hoje eu não quero pedir não no momento, hoje eu quero agradecer, porque aquela pessoa que nós oramos aqui foi curada para a glória do Senhor. E aí o pessoal que riu, né? Ficou envergonhado. Por quê? Porque não é o tipo de oração. Não são as palavras bonitas. Eu não estou dizendo que você não deve se esmerar em fazer o melhor. Sim. Eu não estou dizendo que agora, a partir de agora, nós vamos cantar as músicas desafinadas, cheias de erro de língua portuguesa. Não, nós podemos vir a cometer um erro, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Mas o que importa dentro do nosso melhor, em primeiro lugar, é se nós estamos sendo transparentes com o Senhor. Ou seja, estamos sendo verdadeiros. A diferença daquele fariseu para este publicano é que esse publicano estava sendo verdadeiro com o Senhor. Estava tendo um coração transparente diante do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, a transparência não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, Ele não está preocupado se você é pecador ou não, sabe por quê? Porque nós somos pecadores, queridos. E até que o Senhor venha nos levar, essa é a nossa situação. Agora, se estamos sendo transformados por Cristo, nós não nos conformamos em viver uma vida de pecado. Nós somos transformados pelo seu poder. E cada vez mais, nós vivemos uma vida com menos pecados. Mas pecadores, nós vamos continuar sendo, até que o Senhor nos leve, né, para a glória e tenhamos um corpo glorificado. Agora, é muito interessante esse texto de 1 João. Se nós afirmamos que não temos pecado, ou seja, se estamos tão orgulhosos a ponto de acharmos que somos maiores, melhores que os outros, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se, porém, nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados, Ele é fiel, aleluia, e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, Ele quer purificar as nossas vidas. Ele não está com uma expectativa, querido, tão grande assim, porque Ele sabe quem nós somos.
Ele está vendo o que nós fazemos. O que Ele espera de nós é que nós sejamos sinceros diante dEle. Já passou uma situação, você que tem filhos, que você viu o teu filho fazendo algo errado, ou que você já sabe o que aconteceu, e o filho está tentando esconder de você? É mais ou menos isso, o que muitas vezes nós fazemos com o Senhor. O Deus que sabe todas as coisas, que sabe o passado, o presente e o futuro. Ele está olhando para as nossas vidas, e o que Ele espera não é a perfeição de nós. Se Ele esperasse a perfeição das nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos pela glória, pelo poder de Deus. Mas o Senhor, Ele espera de nós um coração contrito e quebrantado, um coração sincero. A expressão sincera do português vem do latim, que significa sem cera. Referência àquelas máscaras de cera, né, que eram colocadas em festas, em celebrações. Ou seja, o que o Senhor espera de nós não é uma vida de perfeição, mas uma vida de sinceridade, uma vida sem máscara diante dEle, uma vida sem cera, onde nós nos aproximamos do Senhor, falando a verdade, e dizendo: Senhor, olha, essa é a minha situação, mas eu preciso de Ti. Texto de Romanos, capítulo 12, verso 3, diz que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Hoje nós vivemos tempos, por exemplo, onde os coaches estão muito em evidências, né? E não vamos falar sobre isso, nem que é bom ou ruim, né? Não vou colocar nenhum juízo de valor nessa noite. Mas o que isso tem proporcionado? Palavras de afirmação, palavras que colocam o nosso eu no centro de todas as coisas. E num primeiro momento, pessoas que têm dificuldade de afirmação, ou pessoas que têm dificuldade de ter coragem diante das situações, quando encontram alguém dizendo para você: olha, vai dar certo, você consegue, o poder está em você, tenha foco em você mesmo, né? Que nós vemos em muitas palestras assim, a pessoa se sente bem, e ela fala: quer saber de uma coisa, é isso que eu precisava, eu vou e vai dar certo, e vai acontecer. Agora, o que acontece é que nesse trâmite, nós começamos a ter um conceito mais elevado de nós mesmos, né? Daquilo que nós somos na prática, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, ele diz: não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, saiba quem é você, seja transparente, nós sabemos quem nós somos. Às vezes a pessoa fala isso ou aquilo, né? Mas nós devemos saber quem nós somos e sermos muito francos com nós mesmos. Sermos francos conosco e dizendo: não, este sou eu, essas são as áreas que eu tenho dificuldade, essas são as áreas que eu preciso tomar cuidado para não voltar a pecar, essas áreas são as áreas que eu vou bem, que o Senhor colocou algo especial, então eu vou deslanchar nessas áreas. Humildade não é aquela falsa humildade de dizer: ah, eu sou o pior de todos, ah não, que isso, eu não sirvo, não, deixa para lá, eu sou o menorzinho. Não, é saber quem nós somos, mas não ter um conceito elevado acerca de nós, mas sabermos quem nós somos de verdade. Por isso, uma vida de humildade é uma vida de transparência, é de verdade, de sinceridade na presença do Senhor. E em terceiro lugar, uma vida de humildade é uma vida de dependência total do Senhor. Uma vida centrada em Deus, uma vida de transparência e uma vida de dependência. Diz o texto, no verso 14, acompanhe comigo aí na tua Bíblia: digo-vos que este desceu justificado, falando do publicano, para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Se humilha para quem? Ou diante de quem? De Deus. O texto aqui está falando diante do Senhor, de uma vivência, um relacionamento, onde nós nos humilhamos diante daquele que tem todo o poder. O texto não está falando, querido, de problemas de relacionamento interpessoais. Ah, os humilhados serão exaltados, né? Toma cuidado com o que você está fazendo comigo, né? Quantas vezes eu vejo, parece uma macumba gospel, querido, né? Tem gente que usa os textos da palavra como se fosse uma macumba gospel. Porque eu vou te explicar melhor, né? Ah, ó, você está me humilhando? Os humilhados serão exaltados, hein?
como se a pessoa dissesse, tá vendo, você está me vendo aqui, ó, passando na prova, não está me ajudando, também quando Deus me tirar disso, você vai sofrer as consequências disso, né? Isso não é evangelho, querido. Isso é distorção do evangelho. O evangelho é aquele que se humilha, não é aquele que está sendo humilhado, mas aquele que se humilha diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, ele também será exaltado para a glória do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque aquele que tem a capacidade de crucificar o seu eu, com as suas paixões, o seu ego, o seu orgulho na cruz, ele não tem problema quando o Senhor o exalta. O problema é que quando nós buscamos o reconhecimento humano, e não estamos tratados nessa área, o nosso orgulho, ele começa a mostrar as carinhas, e ele começa a aparecer, e nós começamos cada vez mais a querer reconhecimento humano. Romanos capítulo 8, verso 33 e 34 diz assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. Deixa eu te explicar qual que é a mecânica aqui da humildade. Eu me humilho diante do Senhor como pecador. Eu errei, eu pequei, eu falhei, Senhor, eu reconheço, o meu destino mesmo era ser moído, arrebentado, mas eu te peço, me perdoa, Senhor, por favor. E daí o Senhor recebe a nossa confissão. Como eu já disse, a palavra de Deus do Novo Testamento, ela utiliza em vários momentos a figura de um tribunal acontecendo. Satanás é o acusador, né? O Senhor é o nosso advogado, o Senhor Jesus. Deus é o justo juiz. E o Espírito Santo é aquele que intercede junto a nós, né? Aquele que vem ministrar as nossas vidas. O advogado, vem uma acusação de Satanás lá no tribunal, né? Jesus, como advogado, ele recebe então, ouve essa acusação, e através do Espírito Santo ele vem falar conosco, para dizer, você está errado, você pecou, tem uma acusação, tem uma dívida contra você. Nós nos humilhamos, pedimos perdão diante do Senhor. O Senhor Jesus, através do seu sangue, vai lá para o tribunal e diz assim, quem que está querendo condenar? Daí Satanás, não, tem que condenar, porque o Tiago é pecador. E Jesus fala, não, eu estou justificando a partir de agora, eu estou pagando o preço por ele. Ele pecou, mas ele se arrependeu, ele se humilhou diante da minha presença. Eu morri na cruz do Calvário, e a partir de agora eu rasgo a dívida do Tiago, e ele não mais tem dívida. É isso que está dizendo o texto de Romanos. Quem vai condenar eles? Porque foi Cristo que morreu, e Ele que ressuscitou, e está à direita. É Ele que justifica as nossas vidas. É o Senhor que traz a justificação sobre nós. Não somos nós, querido. Por isso uma vida de humildade é uma vida de dependência total do Senhor. Não é uma vida onde nós fazemos para aparecer, mas é uma vida onde nós nos humilhamos diante daquele que tem todo o poder, para que através do seu Espírito Ele trabalhe as nossas vidas e nos faça prosperar segundo a vontade e o projeto dEle para a nossa história, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé na presença do Senhor. E nós vamos clamar que o Espírito Santo nos dê a capacitação para viver uma vida de humildade, uma vida centrada em Deus, uma vida de transparência e uma vida de dependência do Senhor. E eu quero pedir que você coloque a tua vida diante do Senhor. Se essa mensagem fez sentido para a tua vida, para a tua história, em algum momento, eu quero te convidar a colocar diante do Senhor a tua vida, apresentar o teu coração. Talvez nessa noite é uma noite onde você percebeu que a tua vontade, que o teu eu estava no centro da tua vida. E eu quero te convidar a falar com Deus, sendo transparente com Ele, dizendo, Senhor, essa era a realidade. Eu gosto de viver do meu jeito, mas eu entendi nessa noite que não é o melhor para mim. Por isso vem ser o centro da minha vida. Talvez você estava vivendo uma vida de religiosidade. Você sabe dos pecados, você sabe das limitações, da miséria emocional, e você tentava esconder de tudo e todos, para tentar manter uma aparência de que está tudo bem. Eu quero te dizer que você não está aqui para se expor mesmo, meu irmão. Por isso aí no teu lugar, seja transparente com o Senhor, se humilhe diante dEle,
Você não deve estar preocupado com o que os outros estão falando, ou o que os outros vão falar, ou o que as pessoas vão dizer acerca de você. Mas você deve estar mais preocupado em ser o Senhor ser o centro da tua vida, e você ser transparente, ter uma caminhada sem máscaras diante do Senhor, e uma caminhada de dependência total na presença do Senhor. Dependência total. Coloque a tua vida diante do Senhor. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Senhor Deus, nós descemos a tua presença, nos rendemos diante daquele que tem todo o poder, o Senhor, diante daquele que apenas com um sopro, Senhor, faz com que a nossa vida passe. Apenas com o olhar do Senhor, com esses olhos como chamas de fogo, poderia consumir todas as coisas. E nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, sabendo quem nós somos, pecadores, indignos, limitados, Senhor, precisando totalmente do Teu toque nas nossas vidas. Entendemos que sem Ti nós não somos nada. Entendendo que quantas vezes nós pecamos por orgulho, nós pecamos porque somos soberbos, achamos que já conseguimos fazer as coisas sozinhos, mas essa noite nós queremos reafirmar o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós precisamos da Tua presença em nós, Senhor, o quanto nós queremos descer a cada dia, até que os nossos rostos, ó Deus, toquem mesmo o chão, porque nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos vire do avesso, Senhor, todos os dias, sondando os nossos corações, sondando a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Nós ansiamos viver esta realidade na Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos Teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem Tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz em mim como assim desejares.
maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te levem para uma semana de vitória, para uma vida de humildade, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz do Senhor. Você que nos acompanha aí em casa, que Deus te abençoe. Vá para uma semana de vitória. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com o máximo de pessoas, para que esta palavra possa levar as pessoas a viver uma vida segundo o projeto do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.